O Senado americano aprovou um pacote de 1,9 trilhão de dólares, trilhão com T de tatu, para incentivo da economia americana. Isso é bom para você? Isso é ruim para você? Eu já vou falar sobre isso nesse vídeo, já, tá? Queria me apresentar, meu nome é Vicente Guimarães, sou doutor em economia, fundador da EVG Research. Queria agradecer por sua presença aqui no meu canal e falar sobre essa notícia aqui que pode impactar muito o futuro dos seus investimentos, o futuro da nossa Bolsa de Valores. Como? Já vou explicar para você. Então, a economia americana, assim como a economia brasileira e muitas economias mundiais, tem sido impactada pela pandemia do coronavírus. Durante o governo do Trump, ele já fez uma medida, de estímulo muito grande à economia, de injeção de capital, pagamento, como foi feito no Brasil, aquele auxílio emergencial, também foi feito lá nos Estados Unidos, só que numa magnitude muito maior do que a brasileira. E agora o Senado aprovou novamente esse 1,9 trilhão no governo do presidente Joe Biden. Isso inclui o pagamento de auxílio de 1.400 dólares à maioria dos americanos. É um checão, toma um cheque aqui meu filho e gasta. É isso aí, ou seja, injeção direta de dinheiro na economia. Injeção direta de liquidez na economia. Isso no curto prazo é bom porque você tem uma economia parada, em crise, você consegue estimular a economia. Só que no longo prazo os efeitos podem ser adversos, tá bom? Então isso aí que a gente tem que ficar atento. Existem alguns fatores que preocupam o mercado. E qual é o grande receio do mercado? O grande receio é o seguinte, se chama taxa de juros futuras de 10 anos. Sabe o que é a taxa futura de juros? Vou te explicar agora, Qual é a taxa de juros americana? Ela é determinada pelo Fed, pelo Banco Central americano. Essa instituição que determina a taxa de juros americana. Mas a taxa futura de juros, isso é uma negociação de mercado. Instituições comprando e vendendo títulos de contratos futuros de juros na bolsa, entendeu? Então o mercado é um mercado paralelo. Ele é dominado pelas expectativas desses agentes que compram e vendem esses títulos. Então o mercado futuro de juros, ele é ligado ao mercado, não tem nada a ver com o Banco Central. O Banco Central não tem nenhuma interferência sobre esse mercado futuro. A taxa de juros futura de 10 anos é a variável econômica mais importante, mais impactante do mundo. Essa taxa é responsável, por exemplo, por determinar o apetite de risco dos investidores. Então, estou lendo aqui a notícia lá do VG News, tá? Continuando aqui. Essa taxa segue em alta, a taxa futura. Atingiu 1,6% no dia 8 de março, refletindo principalmente a maior probabilidade da inflação aparecer antes do esperado nos Estados Unidos e levando a possibilidade do Banco Central americano rever a sua política de juros e elevar os juros de forma mais rápida do que o esperado. Então fica ligado nisso aí, por isso que isso é muito importante. Qual é a grande questão? Quando os rendimentos dos títulos do Tesouro Americano começam a ficar mais atrativos, diversos investidores de todo o mundo, inclusive os investidores americanos, eles começam a tirar o seu capital dos mercados emergentes, Brasil, Argentina, Malásia, Indonésia, Índia, e começam a alocar em títulos americanos que são considerados os mais seguros do mundo. E qual outro grande problema? Quando você começa a aumentar a taxa de juros, aquelas famílias, aquelas pessoas que estavam muito endividadas começam a ter problemas. Aquelas empresas que estavam muito endividadas começam a ter problemas. E você começa a aumentar a chance de você ter uma crise econômica. Porque essas empresas não terão mais como se sustentar, já estão muito endividadas, não conseguem tomar dívida tão barata como elas tomavam antes e elas podem ter aí começar a ter resultado negativo. Isso pode impactar também a Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos. O medo da inflação, agora vamos voltar para a inflação de novo, ele vem após dois acontecimentos recentes. O primeiro é essa proposta fiscal de 1,9 trilhão, que vai injetar muito dinheiro na economia. E o segundo recentemente saiu uma notícia do mercado americano, ele ter criado empregos acima do esperado na última semana. Então você junta duas coisas. Primeiro, mais pessoas empregadas, ganhando salário, e a pessoa ganha salário, a pessoa vai fazer o quê? Vai consumir. Mais pessoas consumindo. E
isso juntando com o auxílio emergencial extra, você tem mais consumo, mais demanda, mais inflação. Então tem um aumento da pressão inflacionária na economia. O economista Mark Zandi, da Moody's Analytics, ele informou recentemente ao mercado que estão subestimando a seriedade da volta da inflação, que pode impactar tanto as grandes tecnologias quanto os negócios de caráter cíclico. Então, na minha opinião, é importante o investidor estar atento aos rendimentos do Tesouro Americano e também à dinâmica da inflação norte-americana, tá? Então, se você não consegue acompanhar esses indicadores, assina aqui, hein? Vem para o VG News, que é gratuito, e acompanha sempre as nossas notícias. Esse evento pode mudar o rumo das bolsas de valores a curto prazo. E isso aumenta também a importância de você ter uma carteira equilibrada, uma carteira segura e protegida, com boa reserva de liquidez, bem diversificada e com instrumentos de proteção de carteira, como por exemplo o seguro de carteira com opções. Tá? Vamos só lembrar aqui as últimas duas grandes crises, para você ver como é que o cenário foi muito parecido. Você teve a crise da Nasdaq, e antes da crise da Nasdaq, foi um colapso na economia americana, tá? Você teve um processo muito parecido com hoje em dia. Você teve aí aqui uma queda nos juros, tá? Estou até olhando aqui o gráfico agora. Você teve uma queda muito grande nos juros lá nos Estados Unidos, tá bom? Aí você teve depois disso, nos anos 2000, quando bateu em 2000, no anos 2000, você teve uma grande crise. Por quê? Porque como tinha muita liquidez na economia, a internet surgindo, começou uma grande bolha na Nasdaq, né? Essa bolha, para você ter uma ideia, o PL da Bolsa Americana chegou próximo a 45, né? Um PL, relação preço-lucro do S&P 500, chegou próximo a 45, você teve uma grande crise no mercado americano de tecnologia, ok? E depois disso, novamente o mercado americano, o Fed, para poder contrabalançar a crise, que ele fez, abaixou rapidamente a taxa de juros para injetar dinheiro na economia. Aí ficou com essa taxa de juros muito baixa, mais ou menos entre 2002 e 2005. Final de 2004, início de 2005, começou aí o aumento da taxa de juros novamente. Tá bom? Então a taxa de juros começou a aumentar, chegou isso. Primeiro, a facilidade dos juros baixos fez muitas pessoas pegarem crédito para comprar imóveis. Era muito fácil comprar imóvel, muito barato comprar imóvel. As pessoas começaram a comprar muito imóvel, começaram a fazer lá as hipotecas, fazer novas hipotecas para comprar 1, 2 imóveis, e chegou a crise do subprime, que foi o seguinte: as pessoas não tinham mais dinheiro para honrar os seus compromissos, honrar as suas hipotecas, e deu aquela confusão toda que você já sabe, que foi a crise do subprime norte-americano no ano de 2008, tá? E depois da crise de 2008, a novela vem se repetindo, foi a mesma coisa. Os Estados Unidos baixou os juros rapidamente, praticamente para um nível mais baixo do que estava antes do subprime, tá? Praticamente os juros zero, ficou zerado. Então está desde 2010 praticamente os juros zero. Teve uma pequena alta ali a partir de 2018, mas depois agora já voltou novamente para o zero. Entendeu? Zero, estou falando de juros real, tá? Então, nunca antes na história dos Estados Unidos você teve um momento tão longo de juros tão baixo, tá? Então, mostrando que o governo, o Banco Central, vem tentando manter a economia aquecida de forma artificial. E, como eu falei, né, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então tem que ficar atento a isso, tá? O mercado já está atento, a taxa de juros futura já está aumentando nos Estados Unidos, então fica ligado nisso aí, porque isso aí pode ter grandes impactos no nosso futuro econômico e nos nossos investimentos, ok? Então fica aí a dica para você. Se proteja, tenha uma carteira diversificada, bem protegida, use o seguro de opções, que você vai ficar tranquilo e você vai poder passar por qualquer tipo de cenário sem nenhuma preocupação. Ok? Gostou do vídeo? Deixa aí a sua curtida, bota o seu comentário aqui, compartilha com seus amigos, com suas redes sociais, tá? Se você não é inscrito aqui no canal, te convido a participar aqui do meu canal. É só você clicar aqui e se inscrever e ativar também a notificação. Ok, pessoal? Muito obrigado pela presença aqui no canal e até a próxima. Tchau, tchau.